Oi, gente! Então, ó, só para lembrar, é um vídeo help. Ele vai servir para poder te ajudar na feitoria da sua dissertação aí que deve ser entregue, tá? O tema é o mau comportamento e agressividade crescente do aluno nas escolas. A gente precisa lembrar, a priori, que isso é consequência. O mau comportamento desse aluno, a agressividade é consequência. E é consequência de um todo, tá? Eu queria, né, como é um vídeo help, ele tem que ser curtinho, porque vamos combinar, ficar um tempão ouvindo sobre isso, ninguém merece, né? A gente tem que lembrar que dois pontos aí vão ser centrais. O primeiro ponto central é a cultura de hostilidade, ok? Então é necessário combater essa cultura de hostilidade. E nós vamos falar sobre os perfis, ou seja, né? Quem é violência na escola, a violência da escola, nós vamos falar sobre todos esses perfis e isso é cultural. É uma coisa que vem de geração em geração. Eles viram e falam assim, muda o nome, na minha época era zoação. Na minha época eu falava, menino, se você apanhar na rua, na escola, chegando em casa, você apanha. Então, quer dizer, gerações cresceram com essa frase, com essa ideologia. Isso virou uma cultura de hostilidade, sim, tá? Então é preciso combater. Um segundo ponto que a gente não pode negar é a omissão do Estado, ok? Então esses são os dois grandes pontos centrais, tá? E a partir daí a gente vai desembolar. Olha, eu preciso falar para vocês que o que eu estou conversando com vocês, eu me pautei, tá? Numa cartilha que foi desenvolvida pela USP, tá? Essa cartilha recebe o nome de violência escolar, certo? Ok? Então, de uma forma geral, a violência escolar, ela é entendida como toda ação de maus tratos praticadas, isoladas ou em grupo dentro desse estabelecimento ou em suas redondezas. Essa é a definição. Então, quer dizer, toda ação de maus tratos, tudo bem? Que seja praticada ou isolada em grupo ou dentro ou fora, ao redor do ambiente escolar. Então tem determinadas coisas que a gente ignora, né? Essa é a definição. Mas tem coisas que a gente ignora. Por exemplo, quando de repente, aquela frase bem antiga, mais clássica, me encontra no final da aula, espero na porta. Não, mas eu estava na porta da escola. Tudo isso se encaixa como violência escolar, tá, gente? Não, mas era um grupo. Não, sozinho, não me interessa. A violência escolar, então, ela está dentro desse conceito aí. Então você tem que pegar fora ou nas redondezas, isolado ou em grupo. Esse é o conceito básico, tudo bem? Beleza. Seguinte, quem vai protagonizar essa violência escolar? Ou seja, quem são os agentes envolvidos ali, tá? Primeiro, jovens que estejam envolvidos com aluno. Ou seja, esse jovem talvez ele não esteja estudando naquela escola, mas ele está envolvido com os alunos daquela escola ou com o aluno daquela escola. Então ele conta. O próprio aluno é um outro ponto, tudo bem? Um outro ponto, familiares responsáveis. Pois é, pai, mãe, tio, avô, periquito, papagaio, todo mundo entra nisso. Professores também, tá? Então os professores também estão nesse grupo aí de protagonistas da violência escolar. Diretores, ok? E dentro, quando eu falo diretores, eu automaticamente estou falando funcionários também. Então os funcionários da escola também, tudo bem? Pessoas da comunidade, certo? E aí quando eu falo comunidade, eu quero que vocês entendam numa visão macro ou micro, tanto faz como tanto fez, tá? Ok? E estranhos. Pessoas completamente aleatórias que de repente vai ali para poder criar um furdúncio. Então esses são os protagonistas. Observa que essa questão da violência, o aumento da agressividade, digamos assim, desses jovens, né, e o mau comportamento, observa que ele tem vários protagonistas aí. Então, na verdade, se você tem uma situação de vários protagonistas, para você amenizar o problema, você tem que tratar todos esses protagonistas. Você tem que abordar todos eles, claro que não vai caber na sua redação, mas o fato é, todos eles são elementos ímpares que precisam ser visíveis como fonte, sim, que vai gerar esse comportamento inadequado. Tudo bem? A agressividade desse aluno dentro de sala de aula, certinho? Bom, vamos caracterizar o seguinte.
Violência na escola, tudo bem? Ela ocorre dentro do ambiente escolar, ok? Dentro da escola. Então, de repente, um aluno vai lá e dá um puxão no outro, tá? Chuta. Há pouco tempo tinha uma brincadeira que eu achei perigosa, né, gente? Mas, enfim. Que colocavam uma pessoa no meio e duas outras, e mandava essa pessoa pular e as duas outras levantavam o pé, dava tipo uma rasteira e ela caía. Isso no ambiente escolar também é considerado agressão, por mais que as pessoas falem, não, mas eu estava brincando. É uma agressão, gente. Dentro, né, digamos assim, da escola. Violência contra a escola. Aqui nós estamos falando de pichação, depredação, certo? Quando vai e quebra os portões, as janelas, ou seja, o patrimônio físico. E muitas escolas sofrem esse tipo de violência sim, tá? No ambiente escolar. E a violência da escola. A violência da escola é quando a escola comete a violência, tudo bem? Liliane, como assim? A própria escola já se organiza sistematicamente de forma agressiva. Então isso, se há de convir comigo, também é um tipo de violência. Então, ó, se a gente está falando de um mau comportamento de um aluno, se a gente está falando do excesso de agressividade, observe, eu te apontei 3 violências aí, tá? A violência na escola, a violência contra a escola e a violência da escola. Olha pra você ver, isso somado àquele tanto de protagonista que a gente conversou, né? É um problema muito sério e que precisa ser tratado sim, acredito eu e acredito que vocês também, né? Bom, seguinte, vamos lá. Nós temos classificações da violência, certo? Ok? Ela é basicamente dividida em 4 elementos. Primeiro elemento, física. Segunda, psicológica. Terceira, sexual. Quarta, negligência. Ok? Então observa que nós temos uma classificação de violência. Tem gente que fala, Liliane, qual que é maior, qual que é menor? Isso não existe. Isso não existe. Violência é violência, gente. Agressão é agressão. Vamos começar pela física, que é a mais fácil de identificar, tá? Empurrar, bater, esbofetear, chutar, socar, tá? Aquela brincadeira que eu acabei de falar de meter o pé, aquela coisa toda, espancar. E por fim, gente, muitas vezes acontece matar também. Então isso tudo é caracterizado como violência física, tudo bem? Temos a violência sexual. A violência sexual, gente, são práticas eróticas, tudo bem? Ato sexual não consensual, exibição, carícias forçadas, quer dizer, é considerado um tipo de violência e, pasmem, tá? Infelizmente isso rola na sociedade e em algumas escolas sim também, tá? Bom, temos a violência psicológica. Essa parece constante, né? Porque essa é o seguinte, é criticar, é humilhar, é subjugar, agressão verbal, tudo bem? É perseguir, ameaçar, restringir a liberdade, tudo isso é considerado violência psicológica e rola muito nas escolas, muito! E muito basicamente naqueles agentes, como muitos agentes daqueles que a gente listou no início dessa videoaula, tá? E por fim, a negligência. O que é a negligência? É quando você coloca o aluno, né, vai colocar o aluno que ele não tem futuro, uma falta de perspectiva no futuro, né, coloca nele, digamos assim, você não coloca como um ser a ser protegido, incentivado, um ser que deve ter, digamos assim, a mente desenvolvida para se tornar um cidadão, digamos assim, bacana para a sociedade. Então essa é negligência, a escola é negligente, os professores são negligentes, a diretoria é negligente, quer dizer, os funcionários, todo mundo é negligente. A comunidade é negligente, todo mundo é negligente nessa questão da negligência. Então observa que o nome ficou forte. Beleza. E o bullying? O bullying era tão louco, mas tão louco. A gente tá escutando esse barulho? Tá assim, ó, gente, desde 7 horas da manhã. Eu não sei o que é isso na minha vida, gente. Mas enfim. Ocorre o seguinte, tem gente que fala... E o bullying? O bullying, na verdade, ele vai juntar os 4 elementos numa coisa só. Porque o bullying é justamente uma violência que se repete, ela é constante, mas ela pode ser física. Ela pode ser sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser negligência, de negligência,
O bullying pode ser isso tudo, pode estar nisso tudo. Ao mesmo tempo que você tem uma vítima, e presta atenção que eu estou sendo muito claro, que eu estou falando a palavra vítima, tudo bem? Essa vítima, ela pode sim apanhar na escola, ter empurrão, né? Ao mesmo tempo ela pode ter agressões verbais, ao mesmo tempo a escola pode ser, ou a comunidade, seja lá, pode ser negligente com essa situação. Então, quer dizer, o bullying, ele tá aí, ó, magiando esses 4 elementos aí dessa violência escolar. Bom, sabemos que, tá? E agora eu vou ter que ler, porque eu não sei os dados de cor, mas eu sei que são altíssimos mesmo, tá? Beleza? Os índices que nós temos. Olha pra você ver, gente, peraí. Calma, que aqui eu preciso visualizar. Ali. 83,6% das escolas brasileiras mantêm os portões trancados. É muito normal trancar os portões das escolas justamente para evitar entrada e saída de aluno, tá? 83,6% trancam os alunos dentro da sala. 44,7%, né, são escolas que possuem depredação, foram depredadas. E tem gente que fala assim, Liliana, depredar a escola... Amor, se você rabisca na carteira, se você vai com seu dedinho cutucando ali para tirar um adesivo, não, alguma coisa que tá ali, é uma forma de depredação, tá? É verdade. Depredação não é só vamos quebrar a janela, não, né? É claro que a gente tem depredação maior ou menor, mas escrever na carteira. Ai, não tô com folha, vou escrever na carteira. Ai, a aula tá chata, vou fazer uns desenhos aqui. Isso é depredação, tá? É isso mesmo. Vamos lá, 71,8% dos professores já relataram agressão física ou verbal, né? Gente, quando chega na agressão física, a verbal já rolou há muito tempo. Pode estar certo disso, não tenha dúvida, tá? E por fim, tá? O último dado, 52,3% dos professores, tudo bem? Testemunharam situações de agressão com funcionários da escola, alguma coisa parecida com isso. De modo que, gente, é uma situação lastimável mesmo. Mas o aluno é reflexo de tudo isso. Você pode virar para mim e falar, gente, já tem 12 minutos esse vídeo, misericórdia, vamos acelerar. Então vamos lá, o que pode fazer para resolver esse problema? Jesus, eu tô falando, hein? Ó, seguinte, primeiro, você vai capacitar os profissionais para poder identificar, diagnosticar e agir mediante uma situação de violência. É a primeira coisa, tá? A segunda coisa importante, você vai buscar ajuda. E aí você vai usar o meio que a gente já conversou, né? Já vamos combinar. Você vai pensar quem pode ajudar nessa situação. Psicólogos, concorda comigo? Psiquiatras, assistentes sociais, conselho tutelar, promotoria, tá? Não esqueça, a vara da infância e juventude, todos esses podem ser acionados para resolver essa questão da violência na escola, tá? Bom, investir na melhoria de infraestrutura de segurança. Então eu tô falando de câmeras, ok? Porque é uma fonte de segurança, tanto dentro de sala de aula quanto em lugares comuns. Ok? É óbvio que dentro de uma determinada parte do banheiro não tem como pôr, tem lei pra isso, tá, gente? Mas funciona, né? É você colocar câmeras na sala, esse tipo de coisa. Então tem que investir mesmo em segurança, tá? Ok? Eu acho que sempre, aí já é achismo meu, eu acho que sempre na escola tem que ter alguém que fique na entrada, ok? Para garantir a entrada e a saída de alunos que sejam identificados e todo o resto. Pessoas estranhas não devem entrar na escola sem, digamos assim, passar por um processo de identificação, como é nos hospitais, por exemplo, né? Como é nos hospitais. Mas enfim, devaguei. Seguindo, tá? Participar das relações sociais entre família e comunidade. Então você tem que chamar a família e a comunidade para a escola, chama geral, tá? Eles têm que fazer parte daquele ambiente. Teve uma época que houve um projeto muito legal chamado Amigos da Escola. E isso é legal porque esse Amigos da Escola, aquela pessoa, ela ia, digamos assim, fornecer cursos, me permite falar isso? Cursos
em que ensina as pessoas, por exemplo, a bordar, né, a fazer pão, de futebol, que seja esporte, que seja. Então as pessoas da comunidade que tinham os filhos que estudavam naquela escola, às vezes não, né, se inseriam como tutores naquela escola. Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente sente que aquele ambiente é nosso, a gente preserva, a gente cuida, a gente quer o melhor para ele. Tudo bem? Abrir as escolas no final de semana. Ô, gente, abrir as escolas no final de semana, tem gente que fala assim, menina, você tá louca? Não, gente, não é para poder colocar aula no final de semana, não. Existe uma carga horária, peraí, calma. Abrir as escolas no final de semana, por exemplo, em lugares que não há espaço para desporto, por exemplo. Então se abre a escola para os jovens irem ali jogar um futebol, jogar um vôlei, né? Recriar. Ou seja, você está fornecendo locais em que ele vai desenvolver um hábito agradável quando não há, né? Digamos assim, nesses locais. Então é muito bacana fazer isso. Bom, eu deixei pra vocês 3 referências pra vocês, já que a gente vai ficar em casa um tempo, né? Eu deixei pra vocês 3 referências de filmes que vão falar sobre a violência na escola. Tudo bem? Bom, o primeiro é Sem Medo de Morrer, tá? O segundo, maravilhoso, maravilhoso. A gente sabe que ele é muito bom. Se você não viu, veja. Mas, por favor, presta atenção na faixa etária, tá? Que é Precisamos Falar sobre Kevin, ok? E o terceiro, A Onda, ok? Que eu já disse que eu sou apaixonada por ele. São 3 bons filmes que vão falar sobre a violência na escola, tá bom? No mais, eu espero ter ajudado. Eu vou editar esse vídeo hoje e devo postar hoje mesmo, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo, né, gente?